Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Oséias capítulos 12 a 14. Terminamos mais um livro. Parabéns, eu estou muito feliz com isso. Realmente, termine tudo aquilo que você começa. Estou muito feliz, parabéns. E o próximo livro vai ser Joel, um livro bem curtinho, mas o livro de Joel, embora ele seja bem curtinho, talvez um dos menores da Bíblia, mas ele consegue resumir todas as escrituras nesse livrinho tão pequeno desse profeta menor chamado Joel. Bom, vamos lá então para Oséias, capítulo número 12, vai falar então sobre essa controvérsia entre entre Jacó e Judá. Por que Deus faz menção aqui a Jacó? Jacó é um dos patriarcas, né? De Jacó que então surgiu as tribos de Israel e efetivamente a nação, o povo de Israel. E ali diz o verso número 3, dentro do ventre pegou o calcanhar do seu irmão. Está falando de quem? De Jacó e de Esaú. Lutou com Deus no vigor de sua idade. Olha que coisa interessante. Então, de alguma forma, Jacó também era uma pessoa enganador, um trapaceiro, mas ele lutou com Deus. Verso 4, lutou com o anjo e prevaleceu. Ainda no verso 4, encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. O que Deus está dizendo aqui no capítulo número 12, falando com Israel? Que Israel, o seu descendente, o seu ancestral, né, o seu pai é Jacó. Que Jacó não era uma pessoa infiel também, era um enganador, mas ele quando se encontrou com Deus mudou de vida. Ele mudou, então Deus estava dizendo, olha, o teu próprio ancestral mudou, ele não era perfeito, mas mudou. Então por que você não muda, Israel? Por isso que vai dizer ali no verso número 6, um dos segredos, né, das escrituras, e todo aquele que se encontra com Deus e se converte a Deus tem que ter transformação. Diz ali o verso número 6, portanto, converta-te a Deus. Portanto, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Deus. Volte a ter paz com Ele, volte a querê-lo, a desejá-lo, se converter é isso. E qual é a consequência de voltar para Deus, de querê-lo, de desejá-lo, de se arrepender dos seus pecados? De buscar Deus, de conhecê-lo, de obedecê-lo? Qual é a consequência? A transformação. Diz ali, portanto, converta-te a teu Deus, pratica o amor e a justiça, e espera sempre em teu Deus. Esse é o segredo da vida cristã, é a gente praticar essas duas coisas, o amor, né, o bem, e a justiça. Você tem praticado essas duas coisas? É muito interessante que não pode ter um desequilíbrio, não é só amor, porque senão a coisa vai virar bagunça. Não pode ser ter só amor na igreja ou só amor na família e que a gente fecha os olhos para as perversidades, para os erros, para as injustiças. Não, aí vai virar bagunça. Mas também não é só justiça, não é só correção, senão as pessoas, senão de alguma forma elas se afastam de Deus. Então são essas duas coisas muito importantes que precisam caminhar juntos, amor e justiça, graça e verdade, como diz capítulo de João, no capítulo número 1. Olha que coisa interessante. O que mais chamava a atenção do discípulo João sobre Jesus Cristo? Andar sobre as águas? Ressuscitar os mortos? Não. Ele andava em graça e em verdade, diz o apóstolo do amor, o apóstolo João. E é o que está dizendo aqui, alguém que se converte a Deus, ele precisa transformar a sua vida, tem que causar transformação, não pode continuar de qualquer jeito. E que é e como é alguém que pratica tanto o amor quanto a justiça. É alguém tanto que é misericordioso para consigo mesmo, para com o próximo, mas também corrige, disciplina, puxa a orelha, mostra o erro, fala. E eu e você precisamos exercer essas duas coisas. Não adianta a gente ir para um povoado, para uma cidade, para um país, para o bairro, para uma pessoa e falar apenas o evangelho, a gente também tem que vir com justiça. A gente precisa vir com o amor de Deus através de Jesus Cristo, suas boas novas, que morreu por nós na cruz, mas também se dizer está errado. Quem disse? Deus. Deus disse que está errado. Isso não pode ser feito. Então a gente precisa ter um estilo de vida transformado, condizente com uma vida de arrependimento, né? De conversão, né? Uma consequência, uma vida de transformação. Por isso que a gente não pode ficar de qualquer jeito. Por isso que você já está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, você tem que estar parecido com Jesus. Você tem que estar parecido com Jesus cada vez mais, de forma mais profunda. Não pode continuar de qualquer jeito, porque quem está em Cristo pratica tanto o amor quanto a justiça. Capítulo número 13, vai falar então sobre, continuar a falar sobre esses pecados, né, e o castigo para com Israel. Vai dizer ali no verso número 4,
Não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Deus está dizendo para Israel, olha na parte B do verso 4, não tem outro, eu sou o único, não se iludam. Verso número 6, quando eu os alimentava e se fartavam, e depois de fartos tornaram-se arrogantes no coração, por isso se esqueceram de mim. Olha o que Deus está falando, quando eles tinham fome, eles me buscavam. Mas quando eles estavam de barriga cheia, eles se tornavam então soberbos, orgulhosos e arrogantes. E eles se afastavam, se esqueciam de mim. Sabe quando que Israel lembrava de Deus? Quando estava com a barriga vazia, diz o verso número 6 do capítulo número 13. E Deus está vendo tudo isso. Porque quando não tem necessidade alguma, o povo não busca Deus. Nós somos assim. Será que a gente só busca Deus quando a gente tem uma necessidade, quando está com fome? Quando tem que resolver um problema na justiça? Quando alguém está nos passando para trás e fazendo injustiça conosco? Será que a gente só busca Deus quando a gente está com a barriga vazia? Ou será que a gente busca Deus independente da circunstância e da situação? Saiba que Deus está vendo tudo isso. E por fim, capítulo número 14 vai dizer, ó Israel, volta, se arrependa, me queira, ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tens caído pela tua maldade. O nosso estilo de vida sem Deus é um estilo de vida perverso no pecado e nos faz cair. E Deus está chegando aqui agora através do profeta no último capítulo do livro e ainda está dizendo, apesar de toda a perversidade, prostituição, idolatria, adultério, todo o mal que eles fazem com a população, com o povo, adoram a Baal, adoram o Deus da chuva, adoram o Deus da fertilidade. Deus está olhando tudo isso e ainda Deus está dizendo, volta para mim, se arrependo, eu vou perdoar vocês. Eu vou perdoar vocês, não tenho mais no rei da Síria o Salvador, e nem nos seus cavalos uma força, não, nem nas próprias obras das suas mãos. Olha que Deus vê tudo. Deus sabe se a gente deposita confiança em nós mesmos, na nossa própria força, ou em alguém, num padrinho, num conhecido, num sobrenome. Olha que coisa mais interessante. Então Deus está dizendo, volte, eu vou curar vocês da infidelidade e eu vos amar espontaneamente. E por fim, o último verso vai dizer ali no verso número 9 do capítulo 14, quem é sábio para entender essas coisas? E prudente para compreendê-las? Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. O que o livro termina dizendo? A gente precisa entender isso. Eu pedi para o profeta casar com uma mulher adulta, uma prostituta, para entender como vocês são para comigo. E é uma mistura no meu coração, esse misto, aqueles sentimentos na minha alma, no meu coração, de amor por vocês, mas também de indignação e de revolta e de ira. Como um marido traído. Mas pare com a prostituição. Olha de onde eu tirei vocês. Olha o que eu tenho feito por toda a história da humanidade. Voltem para mim e eu vou sarar vocês e eu vou curar vocês. Eu vou fazer nova todas as coisas e você vai deixar da sua vergonha. Porque eu vou perdoar os seus pecados e vou exaltar vocês. Ainda, apesar de toda essa correção, de como Israel se encontra e dessas palavras firmes de Deus para com seu povo, ainda Deus está dizendo, volta, eu te amo, eu te perdoo. Mas não é de qualquer jeito, não é voltar de qualquer jeito, tem que voltar com todo o coração. Porque não adianta estar comigo pensando nos amantes. E é isso que eu queria pedir para você. Você cônjuge que voltou para casa, coloca não apenas os teus pés dentro de casa, mas teu coração. Você esposa que voltou para casa depois que o teu marido te perdoou, não coloque só apenas o teu corpo dentro de casa, mas coloca a tua alma, teu coração. Volta de verdade. E você, filhos de Deus, que de alguma forma estavam afastados de Deus, ou que estão fora da igreja afastados, ou dentro da igreja afastados, eu quero dizer para vocês, não volta só de corpo, volta da alma, volta do coração, volta porque quer, volta com vontade, volta com desejo, porque é assim que Deus quer uma relação com você, de amor, de desejo e por fim de obediência, não com o coração em outras coisas, desobedecendo, intentando e depois tentando compensar com sacrifício. Pense nessas coisas, que Deus ministre muito no teu coração e Jesus te ama muito. Volte para o Senhor.